Graça e paz, irmãos. Amém? É um prazer enorme poder estar aqui com essa responsabilidade, com esse compromisso com Deus e agora de pregar aquilo que foi revelado a homens, inspirado por Ele, para que nós hoje pudéssemos desfrutar dessa palavra, desse rico evangelho que vem da parte do nosso Deus. Capítulo 4 de Amós. Amós, capítulo 4. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala ao nosso coração nesta manhã, através da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, mas o que nós queremos te pedir em nome de Jesus é que nós venhamos a praticar os Seus ensinamentos, obedecer os Seus estatutos, os Seus mandamentos. Por isso, Pai, ajuda-nos a sermos o que o nosso coração deseja ser, que é andar nos Teus caminhos, que é falar dos Teus feitos, que é pregar o Teu Evangelho, que é ser luz nessa terra, ser testemunha, que é, ó Pai, acima de tudo, ser um crente fiel ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, é que nós a Te oramos. Amém. Meus amados, esse profeta Amós, ele trouxe para nós essa aplicação, essa palavra de Deus, mas o profeta Amós, ele pregou durante o reinado de Uzias, em Judá, e de Jeroboão II, em Israel, no 8º século antes de Cristo. E a palavra-chave que ele traz nesse capítulo: pobreza, miséria, justiça social. Ele cobrava o contrário: injustiça social, opressão ao pobre, ao necessitado, aos mais fracos. Mas Amós, ele era originário de Tecoa, no sul de Jerusalém. E ele era pastor de ovelhas, ele era vaqueiro, e ele era também talhador de sícomoros, ou seja, ele era agricultor. Então ele era um homem simples, que usava dessas 3 profissões para sobreviver. Ele pastoreava ovelhas quando ele, assim, tinha que fazê-lo para arrecadar fundos. Ele era vaqueiro, tomava conta de gado e também ia para o campo trabalhar como agricultor. No entanto, sua profecia e destinação foi mais voltada ao reino do norte, especialmente nas cidades de Samaria e Betel, locais ligados ao governo e à religião. O ministério do profeta Amós aconteceu entre os anos de 760 a 750 antes de Cristo, durante o reinado de Jeroboão II, no reino do norte, Israel, e de Uzias, no reino do sul, Judá.
Então essa preliminar de Amós, né, de onde ele nasceu, o que ele fazia, a sua atividade trabalhista, mas foi um profeta que se levanta no meio desse governo por causa da opressão, por causa das injustiças que era acometida aos mais pobres e necessitados. E a gente vai ver o que acontecia nesse momento, quando o profeta se levanta. Vamos lembrar de 2015, Mariana, o que aconteceu lá com aquela barreira que foi rompida. E depois, em 2019, em Brumadinho, aquelas pessoas que foram acometidas, que foram mortas naquela situação que ocorreu, para vocês terem uma ideia de que até hoje elas não foram atendidas como deveriam, a justiça não chegaram até ela do que ocorreu, pessoas pobres, necessitadas, pessoas que não mais conseguiram voltar à sua vida normal. E esse nosso sistema governamental de hoje, a gente pode se voltar para esse século, esse passado, e ver que se parece mais com isso que o profeta Amós está pregando naquele momento, contra as injustiças que nós estamos vendo hoje. Se compara ao passado, a mesma coisa nós estamos vendo hoje. Essas pessoas de lá, de Mariana de Brumadinho, não tiveram o que mereciam. Os seus direitos não foram dados a ele. Mas, meus amados, nós vamos percebendo, capítulo 1, capítulo 2 de Amós, que traz esse registro. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizei a vossos maridos, dá cá e bebamos. E o verso 2, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Então, meus amados, a gente percebe aqui a expressão vaca de Bazã, se referindo às mulheres de Samaria. No leste e noroeste do mar da Galileia. Vacas de Bazã. Era uma região assim muito bonita, pastos verdejantes, muito próprio para a criação de gado. E essa região era usada e tinha uma formosura pelas suas paisagens verdejantes. E vacas de Bazã. Quando o profeta traz essa expressão vacas de Bazã, se referindo às mulheres, diz que as mulheres de Samaria eram de peles macias, tinham boa aparência, eram bem alimentadas. Mas essas mulheres, elas incentivavam seus maridos
a deleites com bebedices, com vinho, para estimular violência e opressão aos pobres necessitados. Eram mulheres que ela, com muito carinho, muito cuidado, ia até seus maridos. Eram mulheres poderosas. E certamente, eles dando ouvido às suas palavras, não só promoviam a violência, a opressão ao povo mais necessitado, ou seja, nesse momento, o reinado de Jeroboão, de Uzias, Israel passava por um momento de estabilidade financeira, tranquila, beleza. Não havia ameaças de invasões de inimigos. E até expandiu o seu reino, imitando a Davi e a Salomão, ou seja, expandiu os seus negócios, estavam indo de vento e popa, como assim diz, e acontece que o pobre e o necessitado estava sendo oprimido. Digamos, temos um governo forte, rico, economicamente, sem preocupações de despesas, a receita maior do que as despesas. O profeta Amós aqui, ele não está condenando o êxito, o progresso, o sucesso do reino, mas ele está aqui apontando a forma pela qual eles estavam sendo promovidos a essa bonança. Alguém estava pagando muito caro por isso, e era o povo pobre, necessitado, que era escravizado, que trabalhava, que dava aquilo que nem podia dar, sofria. E aí o profeta se levanta e diz: olha, nós vimos no versículo 1, no versículo 2, de que forma Deus agiria no meio desse povo, porque era um povo que estava desviado. Opressão, idolatria, e era um povo que não queria se corrigir, irredutível. E a gente vai ver em alguns outros versículos o que Deus fizera para chamar a atenção em outros momentos, mas parece que isso não serviu de exemplo para o povo, qual continuava na prática da opressão, da idolatria, e não se arrependia dos seus maus caminhos. O profeta Amós se levanta no meio desse povo e começa, e ele que conhecia e dominava muito bem a natureza, pastoreando as ovelhas, cuidando do gado e até no uso da agricultura. Mas, meus amados irmãos, a gente vai percebendo que as mulheres israelitas, as mulheres poderosas, elas não só estimulavam seus maridos a tal prática, como também faziam. Elas também faziam, elas se reuniam e faziam reunião de planejamento, como iria oprimir, trazer opressão mais para aqueles que tanto sofriam. Eram as mulheres poderosas e até mulheres abastadas, que, por ser mulheres poderosas, elas poderiam participar das atividades econômicas a qual elas quisessem, independente dos seus maridos. Ela podia desenvolver o seu negócio, mas eram mulheres cruéis, eram mulheres que oprimiam o povo. E o profeta se levanta no meio de tudo isso para dizer: olha, vocês, se não se corrigirem, a forma que vocês serão levados cativos, usa
anzóis. Anzóis, serão levados com anzóis. E esse anzol era colocado em que lugar? Em que região? Em que lugar do seu corpo? Vamos imaginar que fosse colocado na língua. Na língua. Vamos imaginar que fosse colocado no nariz, um anzol. E eu dizia lá na congregação, domingo, que quando um boi ele é amarrado pelo pescoço, ele tem uma força maior que pode dominar até o cavalo. Não é assim, Giraldo? Mas se colocar a corda nas pontas dele, ele é mais dominável. Mas existe uma forma que domina ele muito fácil, sem fazer tanto esforço. É colocar um ferro nos seus dois, no nariz. De uma forma que ele não sai, ele fica preso pelo nariz. E ali ele é levado com mais facilidade para onde queira levá-lo. E se resistir, a dor é maior ainda. Imagine você fisgado pelo nariz com um anzol. E se você resistir a esse anzol, você vai sofrer mais. Você vai sentir mais dor e você vai acabar indo de qualquer forma. Isso significa que o povo, quando Deus agisse no meio deles, significava que eles iam estar impotentes, sem força, sem ter saída, não tinha para onde ir. Quando a mão de Deus chega e sobrecai sobre a quem Ele quer, não há quem resista, não há quem possa impedir. Torna impotente diante do grande Deus que Ele é. E diz que esse povo ia ser levado com anzóis, mas meus amados, sabe o que diz mais? Levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Sabe o que é fisga de pesca? Às vezes ela tem 6, é um garfo, só que um garfo diferente desse que a gente usa para nos alimentarmos. Tem de 2, tem de 3, tem de 4, tem de 6, e ele tem uma ponta, e depois da ponta tem um ferrinho que sai ao contrário, uma ponta para furar e um ferrinho que desce ao contrário para ela não voltar. E eles usam, os pescadores usam, quando ele pega um peixe assim grande que vem trazendo, quando ele chega na flor da água, eles aí usam essa visga, porque ela entra, penetra nele e não sai mais, porque ela tem umas escoras. Diz que o povo seria levado dessa forma, sem resistência, não tinha como, se resistisse não tinha como, ser impossibilitado de ir. Então, meus amados, vaca de Bazã, que seriam pisoteadas. Sabe que quem cuida de gado sabe quando você tem um pasto que tem vacas, somente vacas que dão leite, e quando tem um outro pasto que está reservado, o pasto que as vacas estão, a cor da grama é outra, é pisoteada, é amassada. O pasto que está reservado está lá verdinho, esperando para que elas sejam remanejadas para lá no seu tempo. Mas o pasto que elas estão naquele momento está pisoteado, está amassado. E é isso que traz essa comparação às vacas de Bazã, porque as mulheres eram mulheres fortes, mulheres de pele macia, mulheres bem alimentadas, mulheres poderosas, mas ela estava pisoteando o povo, estava amassando o povo, estava fazendo o povo sofrer. Essas mulheres, mas meus amados, vamos ver aqui o versículos, palavra de Deus continuando.
Versículo 4: Vinde a Betel, transgredi a Gilgal, multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecereis sacrifícios de louvores do que é levado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Começa aqui, Deus falando: deixarei vocês com os dentes limpos. Esses dentes limpos significa escassez, fome, falta, fartura já não vai ter mais. E a gente continua lendo, a gente vai perceber: além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra não. Um campo tem chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Então, meus amados, Deus começa, olha, tirar o pão, tirar o alimento, tirar a fartura, tirar aquilo que eles tinham, os que estavam no poder, que o povo não tinha, que sofria naquele momento. O que o povo não tinha agora eles passarão a não ter também. Faz chover lá em Salvador ou em Aracaju, mas aqui em Laranjeiras não chove. Faz chover em Maruim, mas em Riachuelo não chove. Laranjeira não chove. Então Deus deixava a chuva cair onde Ele quisesse, mas ali naquela região, naquele momento, não caía chuva. E 3 meses antes da ceifa, antes de colher, a chuva já não chegou. Ou seja, a força do fruto da terra que a terra produziria, perder a força e já não dava mais. Já não fazia a colheita se a chuva estivesse regando normalmente. Faltou chuva, faltou água. E a gente vai continuar lendo e percebe: andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Foram buscar água. Eu lembro que alguns anos atrás, 30 anos atrás ou mais, eu encontrava lá na Muçuca as mulheres com pote na cabeça, indo buscar água à distância, em poços que não tinha água por perto. E aqui o texto diz que essas saíam atrás de água. Tem água em tal lugar, vamos lá. E elas iam buscar, e eles iam buscar água, iam tentar matar a sua sede, e ainda assim não se saciavam, diz a palavra. Uma coisa é você abrir sua torneira e está lá a água jorrando, outra coisa é você ir no banheiro, a água está jorrando, você toma seu banho. Outra coisa é você, quando ligar, a água não cai, mas você sabe que no vizinho tem. Imagina agora você com um balde lá, pedindo água ao vizinho, então pedindo para tomar banho no banheiro dele. É constrangedor, não é? Não é, irmãos? O povo ia buscar água, mas não se saciavam. Mas o que a gente pode, e que o profeta chama a atenção aqui para nós hoje, é que o povo viu o que Deus estava fazendo, mas não se arrependiam, não mudavam de suas atitudes, suas práticas eram as mesmas. E a gente continua lendo: feri-vos com crestamento. Sabe o que é crestamento, irmãos? É a alta temperatura do sol, o calor do sol, estava ferindo, estava derretendo, sabe? Aquela pele macia, pastor, agora estava derretendo com o calor do sol.
sobre a pele das mulheres poderosas de Samaria, as malvadas, que oprimia e perseguia os pobres necessitados. O calor do sol estava queimando a pele. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, que é o óxido, né? Que ele aparece no ferro, no metal. Aquela ferrugem que está lá, aparecendo lá no pé da sua geladeira, já prestou atenção? Dê uma olhadinha. O crestamento, a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vias, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Estava assolando, meus amados irmãos, a praga, o gafanhoto, a escassez, a seca. Estava tudo indo de água abaixo. Estava tudo dando errado. Sabe quando está tudo dando errado? E eles percebem que Deus está agindo, porque o profeta está falando, está dizendo, aí vocês vão ser levados cativos, assim com o anzol enfiado no seu nariz ou na sua língua, no entendimento de que seria numa região sensível do corpo, para não haver resistência. E vocês não fazem nada, e vocês não tomam atitude, e vocês continuam. Olha, irmãos, diz a palavra que eles tinham prazer de idolatrar, de oferecer a Deus, com letra minúscula, sacrifício, holocausto, oferendas, prestar culto, e ainda nessa opressão que fazia o povo de Israel, que não tinha costume de adorar a outros deuses, a adorar deuses estranhos, deuses pagãos, obrigados a fazer isso, a usar dessa prática. Imagina agora você ser obrigado a ir lá para a igreja romana, se curvar diante de uma imagem, porque alguém está lhe forçando a fazer isso. Imagine. Era assim que eles estavam fazendo, mas Deus estava tirando dele. O calor aumentava, a ferrugem estava comendo tudo, as hortas já não mais produziam, as vinhas, as figueiras secando, as oliveiras murchando, o gafanhoto devorou tudo, e com tudo isso, não vos converteste a mim. Que povo é esse de coração duro, é esse? Deus está agindo, trazendo negatividade em tudo o que eles procuravam fazer, só dava tudo errado agora. Mas continuava da mesma forma, continuava agindo. Irmãos, se prega, tantas vezes já se pregou aqui, quantas vezes continua a pregar a palavra de Deus, e acontece que a gente percebe que muitas vezes não vê nenhuma atitude de novidade de vida, de mudança, continuam fazendo a mesma coisa, agindo do mesmo jeito, parecido com o homem comum lá de fora, com o ímpio. O profeta está chamando a atenção. Acontece tudo isso e vocês não se convertem, vocês não mudam de atitude. Versículo 10: enviei a peste contra vós, outros à maneira do Egito. Sabe aquelas pestes, aquelas pragas que lá no Egito atacaram? Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Olha, o Senhor matou jovens, o Senhor matou cavalos, e as carcaças deles que não eram sepultados estavam subindo, o fedor, o mau cheiro estava adentrando o nariz deles, e eles sentiam tudo isso, mas a prática não mudava, irmãos. E o profeta Amós está lá
protestando contra esse governo que oprimia o povo necessitado. E aí, por não obedecerem à igreja, os irmãos percebem que Deus está fazendo e mostrando o que aconteceu em outros momentos, como no Egito, o que aconteceu lá. Não se lembra do que aconteceu lá no Egito? Passaram 430 anos, alguns dizem que foram mais, e o povo volta e continua a fazer coisas que Deus não se agrada, conhecendo o grande eu sou. Ainda vai 70 anos para a Babilônia, cativos por desobediência. Que povo é esse? Mas, meus amados, morreram muitos jovens, muita gente, e muitos animais. Subverti alguns dentre vós, versículo 11, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Destruiu, por causa da grandiosidade do pecado que estava lá. E agora faz lembrar, faz lembrar. E vós foste como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Você lembra do que eu fiz com Sodoma e com Gomorra? Se lembram, povo? Foi que eu fiz, e por que eu fiz? E ainda assim não se converteram ao Senhor. Mas, meus amados, versículo 12, diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha, de tudo isso que Deus está a fazer, fazendo, agindo, mostrando, porque Deus queria que o seu povo voltasse para Ele, queria que o seu povo se convertesse a Ele, voltasse para os costumes, o qual Deus se alegra com as atitudes, como nós hoje, os nossos atos, as nossas atitudes. Deus está dizendo: olha, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Será que na nossa mente Jesus Cristo vai voltar daqui a 1 milhão de anos? E o único pensamento que talvez a igreja hoje tenha é que Jesus não volta hoje. Ele não volta hoje, então eu não vou me preocupar. Não vai voltar hoje. Jesus não vai voltar hoje, por que me preocupar com a volta de Jesus? Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Mas, meus amados, o povo diante do tribunal de Deus, Amós está falando aqui de um acerto de contas com Deus. Quais pecados levaram isso? Opressão, idolatria e não se arrepender dos seus maus caminhos. Portanto, a hipocrisia, a prática religiosa e obstinação diante da disciplina. Diante disso, o juízo de Deus se torna inevitável. Amós enfatiza 5 verdades. Primeiro, a certeza do juízo. Isso, meu irmão, a certeza do juízo. E isso vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer o juízo. E aí Jesus nos traz a lembrança, né, pastor, daquele homem que se preparou tanto, com bens, construiu celeiros, se preparou para a vida financeiramente, olhou
e disse: eu não tenho espaço para eu acumular tantas riquezas, tantas coisas que eu tenho, mandarei construir um maior ainda. E ele construiu um maior ainda e guardou tudo que ele possuía, e agora ele olha e diz: agora sim, agora está tudo beleza. Olha, estou de bolso cheio, meus cofres estão abarrotados de grana. E aí Jesus conta uma parábola e diz: olha, tu és louco, tu és louco, porque hoje mesmo te pedirão a tua alma. Então a gente não sabe, meus amados irmãos, a gente não sabe a hora que a gente vai. Muitas vezes a gente fica pensando na volta de Jesus, e a sua partida? E a nossa partida? Eu posso ir hoje. Eu sei que ela, irmã, não quer que eu vá hoje. Ele vai ficar bem tristinha, mas se alegrar depois que eu vou para a glória, né? Mas a gente não sabe o dia que a gente vai partir, não. Pode ser hoje. Jesus pode voltar hoje, ou você pode partir hoje. E agora? Para onde irá a sua alma? Então, meus amados irmãos, a segunda é o encontro com o Deus do juízo. Olha, o juízo, e a segunda coisa, o encontro com o Deus do juízo. E agora? Para se encontrar com o Deus do juízo, deve estar preparado para se encontrar com Deus. Por isso que o profeta Amós, Amós, nome bonito, né? Não é, pastor? Amós bem pronunciado é bonito. Ele diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E aí, o encontro com o Deus do juízo. Tudo o que fazemos está registrado, seremos julgados por palavras, por obras, por omissão, por pensamentos e até pelos pecados encobertos. O livro da vida será aberto e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 20, versículo 15. Existe um livro, irmãos, que registra tudo. Se o homem consegue registrar os dados de todo ser vivo, nenhum computador, nenhum celular, imagine o Deus que deu sabedoria para alguém inventar o celular, o computador. O Criador de todas as coisas, o grande eu sou. Será que passará sem ser notado? Como é seu nome? Meu nome é Sandriele Benevides. Só vou dizer Benevides, não vou dizer o restante não. Não, eu não consigo identificar você por esse nome. Seu CPF. Aí quando você dá o seu CPF, aí aparece lá os seus dados. Agora sim. Deus tem o seu DNA, não é nem seu CPF. É o seu DNA que foi Deus quem criou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então, meus amados, terceiro, estou aplicando, a necessidade de preparo para o juízo. É a necessidade de preparo para o juízo. Conta-se uma história que o bobo da corte, ele deu uma varinha ao seu servo, julgando o seu bobo. Você é um bobo, te darei essa varinha. Se você encontrar alguém mais bobo do que você passe essa varinha para ele. Aí acontece, meus amados irmãos, que no passar do tempo, esse rei ficou muito doente. E ele estava doente, muito doente. Aí esse servo dele veio com a varinha e disse: você se preparou para morrer? Ele disse: não. Então ele pegou a varinha e passou para ele. Então toma a varinha de volta, porque você é mais bobo do que eu. Porque você não se preparou para morrer. Você se preparou para viver. Mas pelo fato, no entendimento de que se o homem se prepara para viver aqui nesta terra, nesse mundo, mas que ele não se prepara para se encontrar com o Senhor teu Deus, é mais bobo do que qualquer um outro.
mesmo que ele seja rico e o outro seja pobrezinho, como era aquele servo, mas ele tinha se preparado para se encontrar com o teu Deus. E aí ele passou a varinha para o rei. Toma a varinha de volta, porque você é mais bobo do que eu. O quarto, o apelo em virtude do juízo. O apelo em virtude do juízo. Deus não queria que o seu povo continuasse daquela forma. Deus queria que o seu povo se voltasse para Ele, se convertesse dos seus maus caminhos, como está lá em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas precisa se arrepender. Mas, meus amados, o apelo em virtude do juízo, já estou terminando. Há 5 itens de encorajamento e de graça. Primeiro, as palavras prepara-te. Prepara-te. As palavras prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Segundo, a expressão teu Deus. Prepara para te encontrar com o Senhor teu Deus. A expressão ao Deus Salvador, ao Deus que corrige todas as falhas, ao Deus que não há nada impossível para que Ele possa realizar. A referência ao poder do Senhor como Criador. A referência ao Senhor como seu Criador. Aí você olhar e dizer, o meu Criador, o meu Deus. A Ele eu devo honra, louvor e adoração. A esse Deus sim, devo me voltar para Ele. Ao seu poder transformador. Outra coisa, ao seu poder transformador. O poder de Deus, Ele não transforma o homem superficialmente, Ele transforma interiormente. Ele faz uma mudança lá dentro e você mostra do lado de fora. Porque mudança pelo lado de fora, ela jamais será incorporada à parte interior do ser humano. Eu sei que existe muitas maquiagens, muitas, principalmente quando as noivas, quando vão casar, ou quando as mulheres vão para uma festa. Os homens simplesmente cortam o cabelo, faz a barba, se ajeitam, mas as mulheres não. Vai para o salão, dá escova, faz unhas, as unhas já estão feitas, vai fazer as unhas, já estão feitas, vai só embelezar as unhas, Vai se maquiar, vai fazer uma série usar uma série de produtos que vai tornar mais bonitas, ou vai fazer esconder alguma coisa que a pele tenha, que vai cobrir com algum rouge, com algum creme, com alguma coisa. Mas é só superficial. Tem gente que não gosta, eu mesmo não gosto não, você não se maqueia muito não. Mas tem maquiagem que as mulheres ficam lindas, tem outras que ficam uma coisa parecendo boneca de reisada, sinceramente. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, é que a maquiagem, ela maqueia por fora, mas por dentro é a mesma coisa, você é a mesma coisa. Você é a mesma pessoa. Tem gente que estira o rosto com plástica, Faz uma série de procedimentos, para as rugas desaparecerem. Mas por dentro é a mesma pessoa. Por dentro não muda nada. Mas, meus amados, por último, dessas citações que eu fiz aqui, do quarto ponto, ao seu poder transformador, ao Deus da aliança.
4:13. Deus fez uma aliança com o seu povo. Não é, pastor? Deus fez uma aliança conosco. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. E hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Tem um cântico assim, não é? Jesus é a aliança. Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, conosco, comigo e com você. E por fim, meus amados irmãos, as credenciais do juiz. As credenciais do juiz, pastor. Está lá? No versículo 3 do capítulo 4. A degradação espiritual fez Israel pensar que podia comprar Deus com rituais e ofertas e escapar do seu confronto. Amós, porém, mostra ao povo a grandeza do juiz, que é o Todo-Poderoso, onisciente, que sabe todas as coisas, o soberano nas obras da criação. Este é o poderoso Deus com quem Israel deve se encontrar e, portanto, deve se preparar-se para isso. Olha, Amós, se prepare para te encontrar com o Senhor teu Deus. Elilma, se prepara para te encontrar com o Senhor teu Deus. José, Maria, João, Pedro, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. O profeta Amós se levanta e adverte o povo para o encontro com o juiz maior de todos, que é o grande eu sou, o Deus poderoso, em tudo que Ele queira realizar. Amém, meus amados? Amém?